Sabesp, responsabilidade socioambiental. Somos a terceira maior empresa de saneamento do mundo, levando saúde às pessoas, diminuindo a desigualdade social. O presente responsável garante o futuro sustentável. Boa tarde a todos. Começa agora o webinário São Paulo 2030, promovido pela Folha, com o apoio da Sabesp e da Nelson Williams Group. Eu sou o Arthur Rodrigues, repórter da Folha, e mediarei os dois painéis desse evento. O primeiro painel será sobre o plano diretor e a urbanização da cidade de São Paulo. A segunda parte girará em torno do saneamento básico e da questão de sustentabilidade da cidade mais populosa do país. Antes de chamar os convidados que estarão presentes aqui na tela, eu preciso fazer dois avisos. O primeiro é que eu estou sem máscara porque eu estou em um ambiente seguro. Só estou eu e a equipe técnica da Folha aqui no auditório da Folha no centro de São Paulo, e todos estão mantendo distanciamento e usando máscaras. A segunda é que todos poderão fazer perguntas pelo WhatsApp por meio do número que aparecerá aqui na tela. Na primeira mesa, que começa agora, nós vamos abordar as questões de habitação e urbanização da capital paulista, que esquentaram nos últimos meses devido à revisão do plano diretor, que deve ser feita neste ano. O plano diretor é a legislação que regula o crescimento da cidade pelos próximos anos. A longo prazo, é uma discussão importante, porque a validade do documento atual, que foi aprovado em 2014, na gestão do Fernando Haddad, vai até 2029. Neste início, cada debatedor tem até 3 minutos para fazer suas considerações iniciais. Os integrantes da mesa são César Azevedo, é o secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento de São Paulo, Cláudio Bernardes, ex-presidente do Secov São Paulo e colunista da Folha, Daniele Klintovitz, coordenadora-geral do Instituto Polis, Nabil Bonduc, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e também colunista da Folha, e Tainá de Paula, arquiteta e urbanista e vereadora do Rio de Janeiro. Para começar, por favor, César, pode fazer suas considerações iniciais. Boa tarde. Meu som está saindo? Sim. Ok, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Quero cumprimentar aqui inicialmente a vereadora Tainá, a Daniele, o professor Nabil, Cláudio Bernardes. Vou cumprimentá-lo também, Arthur, por estar fazendo aqui a condução desse painel. E quero também a Folha de São Paulo pela iniciativa de colocar em debate, neste momento, uma temática tão relevante quanto já temos discutido o combate à pandemia, que é justamente a gente poder pensar e repensar a cidade a médio prazo. Como você bem colocou, o plano diretor ele foi publicado, né, ele foi promulgado no ano de 2014 e tem uma duração, uma vigência de 15 anos, até 2029. E nos foi dada uma atribuição legal
no seu artigo 4º, que é justamente propor à Câmara Municipal, no ano de 2021, uma revisão do que vem a ser sido acompanhado durante esses anos, esses 7 anos. A atribuição é essa que ela é imperativa ao Executivo quando o legislador coloca o verbo que o Executivo deverá encaminhar à Câmara essa proposta de revisão, e o legislador ainda traz mais. Essa revisão deverá ser feita de maneira participativa, ou seja, defendendo a democracia e a participação de toda a cidade. A gente sabe dos esforços que a gestão do prefeito Bruno Covas, em parceria com o paulistano, com toda a cidade, tem tido para enfrentar os efeitos imediatos da pandemia, mas debater aqui hoje as dimensões urbanas dessa pandemia é ainda mais oportuno e se torna ainda mais necessário. Legal. Nesse mês de abril, nós... Pode continuar? Pode sim. Tá. Nesse mês de abril, nós publicamos um chamamento público, nós demos o primeiro passo para fora da Secretaria, do processo que vem a ser o processo de revisão do plano diretor, para cumprir essa determinação legal. E o nosso dever nesse momento é justamente pensar ajustes que possam ser feitas nessa legislação que levem ao aprimoramento de dispositivos, sempre com o intuito de reduzir as desigualdades sociais e tornar a cidade de São Paulo ainda mais resiliente às crises sanitárias que a gente está vendo. Certo. Dividimos essa discussão em alguns eixos, e um dos eixos é o eixo da habitação, que está entre as 10 estratégias definidas pelo plano diretor, quando tem ali expresso que nós devemos assegurar a moradia digna a toda a população. Certo, César. Questões como essa... Oi? A gente vai voltar para o senhor daqui a pouco, a gente vai ter 3 minutos para os convidados fazerem as considerações iniciais, e aí eu já volto para o senhor. Cláudio, por favor, o senhor poderia fazer as suas considerações iniciais sobre o tema? Ok, vou tentar ser breve. Primeiro, cumprimentar a todos aí, a pessoa da Tainá e da Daniele, meu velho conhecido e amigo de tantas lutas em plano diretor aí, o Nabil, César, secretário, prazer em revê-lo, e você também, Arthur, e a todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Eu acho que o César já falou um pouco aí da necessidade da revisão do ponto de vista legal, né, a imposição que a lei coloca, mas eu acho que, independente disso, todos nós aqui sabemos que as cidades são organismos vivos, né, com dinâmicas muito complexas e que estão mudando sempre. E é muito difícil que os planos contenham mecanismos que possam captar essa dinâmica de forma automática. Embora no nosso plano diretor tenha uma dinâmica parecida, um dispositivo parecido com esse, por exemplo, no caso dos eixos, né, os eixos previstos e os eixos existentes, existe um mecanismo que capta essa dinâmica dos eixos previstos virarem eixos de fato e já começam a valer uma nova regra, que é uma coisa muito inteligente, mas dificilmente a gente tem no plano, em todos os seus aspectos, regras que possam captar essa dinâmica dessa forma. Portanto, é absolutamente necessário que seja feita uma avaliação periódica do plano. E, nesse aspecto, acho que vale a gente analisar o comportamento da cidade, a relação que o comportamento da cidade tem com a indução que foi provocada por diretrizes colocadas no plano, ou mesmo pela implantação dos instrumentos urbanísticos que foram colocados pelo plano, e aí, eventualmente, verificar a necessidade de ajustes. E, eventualmente, você pode até não ter ajuste, mas a gente tem que analisar isso, quer dizer, é importante que se faça essa verificação. E, então, eu queria também aproveitar e cumprimentar a Folha, porque debates como esses, nesses momentos, são muito importantes para que a gente possa ter uma avaliação global com uma participação de todos os setores envolvidos. Então, muito obrigado pelo convite e vamos para o debate aí. Obrigado. Daniele, por favor, se puder fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, a todas e todes.
Eu queria cumprimentar os meus colegas aqui de mesa e também a Folha por trazer essa discussão para o público em geral. Para o Instituto Polis é muito caro discutir o plano diretor. O Instituto Polis tem uma trajetória histórica de elaboração de planos diretores em diferentes escalas de cidade e o acompanhamento do plano diretor de São Paulo nas últimas versões todas, nas últimas décadas. É importante a gente considerar que o plano diretor, na área de habitação, ele tem a grande missão de democratizar o solo, né? De permitir que mais gente, mais população viva em áreas infraestruturadas, consolidadas, em boas áreas da cidade. E quem tem a obrigação de produzir moradia é a política habitacional. Né? Muitas vezes a gente esquece disso e coloca no plano diretor a obrigação por produção de moradia. Esse plano que temos aprovado agora, ele trouxe uma característica muito interessante, que é entender que a habitação tem vasos comunicantes. Então, que a gente precisa na cidade ter espaço e mecanismos de produção para as várias faixas de renda. E esse plano permite que o mercado imobiliário produza para as faixas de renda um pouco mais altas, né, de 6 a 10 salários mínimos, de forma muito eficiente, que foi inclusive o que a gente viu no ano passado, que mesmo durante a pandemia, a gente teve recorde de lançamento e de venda desse mercado mais popular. Né? Então, o que prova que o nosso plano diretor, apesar de, obviamente, precisar de ajustes, como falaram os palestrantes antes de mim, ele está funcionando. O que não tem funcionado é a proatividade do poder público, da prefeitura na política habitacional e na implementação dos instrumentos urbanísticos que vão levar à democratização do solo e vão permitir que a gente possa produzir habitação para renda mais baixa, que certamente não será o mercado que produzirá, para renda de 0 a 3 salários mínimos, será o poder público. E para que o poder público possa fazer isso, a gente tem muitos instrumentos interessantes e inovadores no plano diretor que precisam ser implementados para que a gente persiga esse objetivo. E também a política habitacional. O plano diretor, ele é auxiliado por uma série de outras peças legislativas e de planejamento. Nós temos, por exemplo, na cidade de São Paulo, o plano de habitação que está na Câmara tramitando desde 2018. Né, e que deveria ser aprovado para que a gente leve para frente essa política habitacional. Então, portanto, encerrando essa minha fala inicial, eu acho que num momento de pandemia não é um momento que deveríamos revisar o plano diretor, né, já que ele tem se mostrado eficiente na produção, principalmente do mercado. Né, que a produção pública depende de outro tipo de proatividade. Certo, Daniele. E que a gente devia usar a nossa energia para fazer essa produção habitacional. Obrigado. Nabil, se o senhor pudesse fazer suas considerações iniciais. Bom, primeiro, boa tarde para todas e para todos. É um grande prazer estar aqui. Quero cumprimentar o Arthur, em nome dele, cumprimentar a Folha pela promoção desse debate e cumprimentar aqui os colegas que estão na mesa, o César, o Cláudio, a Daniela e a Tainá, né, com quem a gente tem travado discussões aí há muitos anos, né, há muito tempo. Bom, eu queria começar dizendo que, eu fui o relator do plano diretor na Câmara e eu fui responsável pela redação desse artigo 4º, né, inclusive do seu parágrafo 1º, que é o que fala da revisão. E eu aqui já posso me penitenciar, porque eu talvez devesse ter colocado ali, né, em 2021, se necessário, deveremos fazer uma revisão do plano diretor, ou o poder público deverá encaminhar uma revisão do plano diretor. Né? Por quê? Porque realmente o horizonte temporal do plano diretor é 2029. Tá certo? É claro que
todo plano diretor, toda lei, muitas vezes precisa de ajustes, né? Mas a gente não deve necessariamente rever e mudar nossas leis assim, sem que isso seja necessário, nem que isso seja do interesse coletivo, do interesse comum, né? Então eu diria o seguinte: a disposição legal ela é importante, ela está aí, né? Mas ela precisa, antes de mais nada, se avaliar, né, a necessidade, como o próprio Cláudio colocou aqui, avaliar se realmente nesse momento o mais importante para nós é despender um enorme esforço, porque um plano diretor, ele é uma lei de quase 400 artigos, que mexe com muitos aspectos da cidade, e discutir o plano diretor na sua integralidade significa um enorme esforço da prefeitura, né, das organizações da sociedade, do setor privado. Ele também gera insegurança jurídica, porque pode haver mudanças que alterem a condição atual. Então, por exemplo, pode-se comprar um terreno, uma empresa compra um terreno, daqui a pouco esse terreno muda a configuração, aquilo que pode ser feito sobre ele, né? Então, eu entendo que nesse momento nós devíamos avaliar muito bem a efetiva pertinência desse revisão global do plano diretor, como, né, de certa forma, a prefeitura está colocando agora em debate. Concordo com a Daniele no sentido de que, bom, se de uma maneira geral isso precisa ser repensado, ainda mais na pandemia, onde não é possível fazer encontros presenciais, o que dificulta muito, né, a participação de uma boa parcela da população que não tem acesso à internet, e mesmo os que têm, né, é muito mais difícil fazer esse tipo de debate virtual, né? O debate virtual é importante, é necessário, amplia a possibilidade das pessoas estarem presentes, participarem, mas ele é insuficiente. Então eu diria que nesse momento eu acho que deve-se avaliar, fazer uma avaliação do plano diretor, né? A pessoa fazer uma avaliação ao falar que a produção de mercado vai bem, tá certo? E a produção de habitação social vai mal. E eu diria que tem muita coisa que vai mal, não por conta do texto do plano diretor, mas por falta da implementação de outros aspectos que o plano diretor propõe, como, por exemplo, a ação do Estado na habitação, que já foi falado, né? Por exemplo, a notificação de imóveis ociosos, que em 2017 praticamente ficou paralisada, e que significa combater a retenção de terrenos e imóveis vazios, e muitos outros aspectos que a gente vai voltar para o senhor. Tá certo. E muitos outros aspectos que Sim. efetivamente precisam ser implementados. Obrigado. Tainá, por favor, se quiser começar a sua colocação. Claro. Quero primeiro agradecer na sua figura, Arthur, mas obviamente agradecendo a todo o coletivo da Folha. Quero agradecer e parabenizar aqui os nossos participantes, César, Cláudio, Daniele, nosso professor Nabil, companheiro de lutas e de discussão de cidade. Quero, na verdade, muito rapidamente me apresentar e falar de um desafio que está colocado nesse contexto. Eu quero reforçar a necessidade de nós estabelecermos uma discussão sobre pandemia e sobre desigualdade. Estou vereadora de uma das maiores cidades do país, aqui no Rio de Janeiro, terei a honra de ser relatora daqui do plano diretor, que também está em processo de revisão. Acho, inclusive, alvissareiro, a gente tem a oportunidade de discutir Rio e São Paulo nesse eixo aí, que se comunica em vários momentos da história urbana desse país, nesse momento também de revisão do plano. E, em certa medida, é importante estabelecer quais nossas cláusulas, nossos pilares inegociáveis na condução da discussão urbana nesse contexto de pós-pandemia. Eu acho que está claro na discussão geral, nacional, que o enfrentamento à pobreza e à desigualdade nesse contexto pós-pandemia deve ser prioridade em todos os planos, projetos e planejamentos. Então, eixos, estratégias, incidência política que articule as decisões urbanas e sociais sobre a eliminação da desigualdade são fundamentais. Uma outra discussão é que esses devam ser estabelecidas também como espaços de cura e cuidado. A gente tem aí um desmonte orquestrado pelo teto de gastos sobre o SUS, e a gente fez uma reflexão ainda muito esvaziada sobre o impacto do esvaziamento do SUS e do SUAS nas cidades, principalmente nos aglomerados subnormais, favelas, loteamentos precários, quilombos urbanos e, obviamente, os bolsões de pobreza do Brasil.
cidades como Rio e São Paulo têm muito a ensinar e discutir sobre como é que a gente pode caminhar no século XX, nesse pós-pandemia, numa cidade, rumo a uma cidade mais inclusiva e mais justa. Obrigada, Arthur. Como prometido, eu vou voltar para o secretário César, agora dando tempo aí para o senhor terminar o raciocínio do senhor. Eu já gostaria de perguntar o seguinte: o plano diretor vai ser revisado nesse ano e tem uma série de entidades bastante preocupadas com essa revisão. Algumas entidades temem que isso sirva apenas para servir a demandas do mercado imobiliário e que possa haver retrocessos num plano diretor que já foi premiado e que muitas pessoas elogiam. Por outro lado, o mercado tem as demandas dele, que a gente imagina que devam ser avaliadas. Eu gostaria de perguntar para o senhor, há motivo de preocupação? Como é que o senhor vê a questão dessa revisão? E como o senhor pode ver, já tem alguns dos debatedores aqui que não são nem a favor de se revisar o plano esse ano. Como é que o senhor vê essas preocupações? Obrigado, Arthur. Sobre o processo de revisão do plano diretor, só até complementando aquilo que os nossos outros debatedores colocaram, inclusive dizer que nesse primeiro momento, o que a Prefeitura está colocando em discussão não é necessariamente que será feito a revisão do plano diretor. A nossa proposta é discutir com a sociedade, elaborar um diagnóstico nesse primeiro momento. Nós temos um extrato com base no monitoramento que já é feito pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Nós temos uma coordenadoria aqui, que tem alguns indicadores e faz esse acompanhamento, para dizer qual tem sido o desempenho do plano diretor dos últimos 7 anos. Que foi isso que foi previsto, eu imagino, e o professor Nabil pode me corrigir se eu estiver errado, quando foi previsto no plano diretor que em algum momento ele passaria por uma revisão, que é justamente com a ideia de ajustar alguns dispositivos, se necessário, para que esses instrumentos de política urbana previstos no plano diretor possam ter mais efetividade, possam ter um ganho ainda maior e, claro, identificar se algum outro não teve o desempenho esperado. Então, o que nós estamos propondo aqui, e eu costumo dizer, isso tem que ser um mantra para todos nós, e isso foi perguntado, né, que nós temos que pactuar aquilo que vai ser feito nessa revisão, é justamente, não vamos criar um novo plano diretor. O plano diretor não é da gestão do prefeito A, B ou C. O plano diretor é o plano diretor da cidade. Curiosamente, hoje, em 2021, nós completamos 50 anos do atual plano diretor. E nunca houve uma revisão dos planos diretores anteriores. Foram 4. Sempre encerrava-se um plano e iniciava-se outro. Nesse momento, nós temos a oportunidade de justamente passar por um processo revisional amplo, onde a gente consiga atingir toda a sociedade. E aí, Arthur, eu já começo a responder o que você me perguntou. Toda a sociedade a academia, as entidades, os institutos, o setor produtivo, as associações de bairro, a população de maneira geral. E é legítimo que cada um desses segmentos tenha uma opinião a dar. Agora, cabe nessa ampla discussão o poder público, em parceria com o setor privado, com a sociedade civil de maneira geral, construir, num segundo momento, se for o caso, uma proposta de revisão que, eventualmente, será submetida à Câmara Municipal. Então, o que eu posso assegurar a toda a sociedade paulistana e a todos nós que estamos discutindo esse momento a importância da revisão do plano diretor é justamente que todos terão participação nesse processo de revisão. Para isso que nós publicamos um chamamento público, a exemplo do que foi feito no Rio de Janeiro, para que as entidades, a sociedade civil organizada que queira participar desse processo de revisão,
se inscreva e a gente consiga construir uma agenda organizada e segura para que a discussão seja positiva e a gente consiga chegar no resultado final dessas discussões. Mas tão importante quanto as entidades, quanto o setor organizado, é a população de maneira geral. E isso nós estamos propondo um processo de revisão híbrido. O que é híbrido? Audiências, oficinas, webinars, como a exemplo do que está sendo feito aqui, usando ferramentas digitais e, ao mesmo tempo, imaginando que, num segundo momento, a pandemia estará controlada, né? Até porque nós estamos vendo, embora aquém daquilo que nós gostaríamos que estivesse, mas a vacinação está sendo ampliada, num segundo momento a gente poder fazer aí audiências presenciais também, reuniões presenciais também, sempre respeitando todos os protocolos sanitários. Não é intenção, e a Prefeitura de São Paulo não vai, em momento algum, furar qualquer bloqueio sanitário. Nós não vamos fazer isso, nós não podemos fazer isso, mas, ao mesmo tempo, o agente público não pode se esconder atrás da pandemia e não fazer nada. Hoje nós temos uma pauta que se torna ainda mais importante passarmos por essa discussão, que é a agenda sanitária e meio ambiente. Em outro momento, não tínhamos a realidade que temos agora. E a pandemia nos trouxe isso. E lembrando sempre, Covid-19 não é a única pandemia que a cidade está passando. Nós passamos outras pandemias menores, não tão graves como essa, é evidente. Mas se torna ainda mais necessário a gente discutir questões sanitárias. E isso, qual é o intuito, qual que é o objetivo? Conseguir melhorar a qualidade de vida do paulistano, sobretudo o mais vulnerável, que é quem mais sofre com essas desigualdades. A gente está vendo números, quem mais sofre com a pandemia é o mais vulnerável, é quem está na periferia. E quando a gente propõe essa discussão, é usar uma das ferramentas que o poder público tem, e é isso que a gestão do prefeito Bruno Covas está se propondo, que é usar mais uma ferramenta para tentar melhorar a qualidade de vida de quem mais sofre, e tentar propor, até 2029, uma cidade de São Paulo mais segura, sobretudo em aspectos sanitários. Então, o processo de revisão que nós estamos propondo passa por todo esse cenário que nós imaginamos ser de extrema importância para aquilo que nós estamos vivendo. Daniele, a senhora gostaria de comentar a fala do secretário, justamente porque a sua introdução foi dizendo que talvez não fosse o caso de se discutir isso, né? Então, gostaria de saber a sua opinião sobre a manifestação do secretário. Sim, acho muito importante a fala do secretário quando ele traz que a gente tem, nesse momento, o nosso principal objetivo é pensar a crise sanitária. Né? A pandemia escancarou no Brasil as desigualdades territoriais que os urbanistas falam há tanto tempo e muitas vezes são ignorados. Mas discutir essa desigualdade territorial não passa só pelo plano diretor, passa muito pelo plano diretor, e o nosso plano diretor, ele traz estratégias muito interessantes, né? No começo da fala dos palestrantes, se citou os eixos de transporte público, né, de massa, que é onde o plano diretor propõe adensar, fazer unidades menores, levar mais gente para morar nesses lugares. Se nós tivéssemos conseguido realmente implementar até o final esse objetivo do plano, essa estratégia do plano, talvez nós tivéssemos menos infectados no transporte público. Né? O Instituto Poli, junto com o Lab Cidade da FAUSP, fez uma série de estudos que mostra que o transporte público é muito importante na contaminação e transmissão dessa pandemia para os trabalhadores periféricos da cidade.
Uma outra questão que temos na cidade fundamental é a questão sanitária. Né? Nós temos muitas famílias que não recebem água todos os dias em sua casa. Então, fazer uma simples recomendação da OMS, que é lavar as mãos, para muitas famílias é impossível. E a Prefeitura de São Paulo deu a concessão do saneamento, eu sei que vai ter um próximo quadro sobre saneamento, né? Mas acho que cabe aqui a gente falar disso, deu a concessão do saneamento para a companhia estadual, para a Sabesp. E sendo a concedente, ela tem que propor e ir atrás para que a Sabesp instale essa rede de água e de esgoto que está sendo responsável, a falta dela, pela contaminação de uma parte da população. Né? Também o poder público tem que ser proativo na produção de habitação de interesse social para a população de mais baixa renda. Nos últimos anos, o que a prefeitura fez foi uma parceria público-privada para a produção de habitação que não consegue chegar nas classes mais baixas. E o que vimos durante a pandemia foi uma série de despejos. Na cidade de São Paulo, mais de 1.000 famílias foram despejadas durante a pandemia, né, provocando novas ocupações mais densas, que pioram a situação de contaminação dessa população muito vulnerável, e grande parte desses despejos foi feito pela própria prefeitura. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, além de não conseguir fazer efetivamente um processo participativo, como muito bem falou o secretário, de que é fundamental para a revisão de um plano diretor, né, um processo híbrido que seja tanto virtual quanto presencial, o processo presencial pelo andar da vacinação. Nós sabemos que até o fim do ano será impossível fazermos aglomerações e grandes reuniões de discussões públicas, né? Então não será possível fazer essa participação. Além do que, a população está preocupada em sobreviver à pandemia e à fome que se instalou no Brasil. Então, talvez não seja o momento mais propício para a população discutir o plano diretor e nem mesmo o poder público, porque o que tem mostrado os últimos anos é que, apesar de não termos implementado todos os instrumentos, o plano diretor tem sim cumprido muito das suas funções e das estratégias propostas. Eu acho que a energia do poder público, nesse momento, deve ser para garantir a vida da população, que certamente não será com a revisão do plano diretor. Obrigado, Daniele. Chegou uma pergunta aqui para o Nabil. O Djalma Bom pergunta o seguinte: eu moro na rua João Moura, entre a Avenida Rebouças e a rua Arthur de Azevedo. Estão construindo nesse quarteirão 4 novos edifícios de alto padrão. Os futuros moradores destes novos edifícios provavelmente terão 3 ou 4 carros por família. A rua já vive tráfego intenso de automóveis. Esses novos empreendimentos certamente criarão um impacto considerável. O adensamento previsto considerava esse impacto? Outra questão. Foram derrubadas dezenas de sobrados que conformavam um padrão construtivo. Agora teremos grandes edifícios que afetarão a memória e a história do bairro. Era essa a ideia? Para o Nabil. Bom, eu acho ótima a pergunta porque ela ajuda a esclarecer alguns pontos importantes do plano diretor, tanto do ponto de vista do seu papel na estruturação da cidade, como do seu papel na conservação, manutenção e renovação dos bairros. Em primeiro lugar, era sim a intenção do plano diretor fazer com que houvesse tratamento populacional e construtivo ao longo das áreas que são cobertas pelos metrôs, assim como pelos corredores de ônibus, que é o caso da João Moura, perto da Rebouças. Por quê? Porque ali você tem uma infraestrutura viária de excepcional qualidade. Aliás, ali tem as duas coisas, né? Tem tanto o metrô como o corredor de ônibus, portanto tem uma disponibilidade no transporte coletivo, e a intenção era realmente ter mais gente morando,
próximo ao transporte coletivo, para que se use mais o transporte coletivo e para evitar que a cidade se estenda para as suas periferias, para poder alojar a população que precisa viver na cidade de São Paulo e também os outros usos. Então, essa parte da questão de fato, era para que acontecesse. O que não é para acontecer, e que se estiver acontecendo está contra a lei, é que existam prédios com 3 ou 4 garagens, né, e que tenham apartamentos de luxo. Se eu considerar que apartamentos de luxo são apartamentos muito grandes. A intenção, né, é que ali tivesse, aliás, a intenção não está na lei, né, ali só poderia ter, no máximo, uma garagem por unidade habitacional e uma cota de terreno que permitisse, no máximo, apartamentos, na média, com 80 metros quadrados, que é um apartamento bom, de boa qualidade, para uma classe média, para uma população, não é um apartamento de luxo, tá certo? Então, houve uma janela, que não é do plano diretor, foi da Lei de Ocupação do Solo, em 2016, que permitiu, durante 3 anos, que se pudesse ter 2 garagens nessas áreas dos eixos de estruturação. Eu, infelizmente, não estava na Câmara nesse período, tá certo? Não passei pela aprovação, mas eu teria sido contra essa janela, porque eu acho que nós não devemos permitir que nos eixos tenham apartamentos com mais de uma garagem. Há também uma discussão que não deve ter garagem nenhuma, exatamente pela razão que o Djalma colocou, né, no seu texto, né, uma vez que não é a intenção que exista uma quantidade grande de carros. Então esse debate se fez. Tinha gente no plano diretor, no debate do plano diretor de 2014, que falava que não deve ter nenhuma garagem. E outros que defendiam, o próprio Secov, o mercado imobiliário, o Cláudio está aqui, não me faz mentir, que defendia que tivesse 2 garagens ou até mais que isso. E nós chegamos nessa solução, que é um pouco uma solução pactuada. Então, para gerar um certo equilíbrio entre essas várias visões. E, então, essa transformação, a cidade é um processo dinâmico e vai acontecer. Só que é importante dizer que o plano diretor excluiu dos eixos as áreas que fossem áreas tombadas, que são as EPECs. Portanto, se tem áreas que têm um interesse patrimonial maior, né, inclusive, no caso, a ZER, né, se a gente for ver na Rebouças, de um lado é ZER, é zona excludente residencial, e não tem prédio, e do outro lado era uma zona mista, e que, portanto, está passando por esse processo de transformação. Agora, isso se restringe ao eixo, tá certo? Ou seja, próximo ao transporte coletivo. No miolo do bairro, nós queremos protegê-los, tá certo? De uma verticalização. Então, aquilo que o Djalma está, assim, achando, né? É claro que todos têm direito de achar, que deveria se preservar aquele quarteirão, né, entre a Rebouças e Arthur, que é perto do metrô, que é perto do corredor de ônibus, de fato deve acontecer, e essa é a proposta do plano diretor, deve acontecer mais para frente, ou seja, deve acontecer naquela área, que é a área que a gente chama de miolo de bairro, onde não se permite um adensamento tão grande. E para finalizar, né, eu queria dizer que esse aspecto estrutural é do plano diretor, e portanto ele precisa permanecer, porque ele é da estrutura da cidade, da proposta de estrutura da cidade. A lei de uso e ocupação, tá certo, deve regular o restante da cidade dentro desses parâmetros. Por exemplo, tem muita gente que acha que no miolo de bairro, ao invés de permitir 8 andares, deveria se proibir 8 andares e fazer apenas, manter as casas ou prédios de até 4 pavimentos, né, prédios pequenos. Tem essa opinião. Tem a opinião também do mercado imobiliário, que acha que no miolo dos bairros deveria se liberar os gabaritos, para além de 8 andares, que é o que a lei permite na zona mista, porque no miolo de bairro tem zona mista, mas também tem a zona exclusivamente residencial, que é a ZER, que só é casa, e também tem as zonas predominantemente residenciais, que também é só de casas, tá certo? Casas, mas com uso misto, com alguma flexibilidade para uso, para fazer prédios de multifamiliares, desde que tenham um coeficiente baixo e um gabarito baixo. Em suma, esse miolo pode se discutir, e aí não é discussão de plano diretor, aí é uma discussão de lei de ocupação do solo, ou de plano de subprefeitura, tá certo? Que poderia ter sido feito ao longo desse tempo, desses 8 anos, 7 anos, né? Poderia ter se debatido em maior profundidade. Eu acho que algumas regiões não deveriam se permitir nem prédios de 8 andares. E pode ser até que um ou outro lugar pudesse se permitir prédios de mais do que 8 andares, mas isso precisaria se fazer um estudo muito específico de cada lugar, debatendo com os moradores, etc. Agora, o corredor de ônibus, o eixo de transformação, né, claro, com exceção
das zonas de patrimônio, das zonas que já têm uma proteção, ou que devem ter uma proteção, né, e ali sim, estruturalmente, deve haver um maior adensamento populacional, né, e também construtivo para poder absorver o crescimento da cidade e, preferencialmente, também poder possibilitar a habitação de mercado popular, até habitação de interesse social, que tem até estímulos adicionais, para que a gente possa ter, então, uma cidade que possa comportar a sua população e seu crescimento sem destruir todos os bairros. A ideia é concentrar a verticalização onde tem infraestrutura e preservar o restante da cidade. Aproveitando o gancho aí das vagas de garagem, eu gostaria de perguntar para o Cláudio sobre essa questão, né? É uma demanda que a gente já ouviu de pessoas no mercado de que pudesse haver alguma flexibilização nessa limitação das vagas de garagem, e sobre a questão do miolo dos bairros. O senhor acha que há espaços para ajuste nessas duas questões, Cláudio? Deixa eu aproveitar aqui e responder, falar sobre outras questões, depois eu vou na sua resposta. Eu acho que vou começar pela questão da revisão, que eu acho que foi muito debatida aqui, e o Nabil colocou uma questão interessante, que se ele fosse hoje, ele colocaria no artigo 4º que seria feita a revisão, o Executivo deverá mandar se necessário. Eu discuti, o Nabil lembra, nós discutimos muitos textos, viu, Nabil? Se a gente tivesse nesse dia, você falasse que você queria colocar uma palavra se necessário, eu ia achar que estava certo, está correto, né? Agora, para você saber se é necessário, você tem que avaliar, né? Eu acho que não dá para a gente eliminar a possibilidade de avaliar se as coisas estão andando bem ou não na cidade. Nós temos que fazer isso. Hoje nós estamos falando em uma vacina, uma imunização de 100% das pessoas com mais de 60 anos até agosto, começo de agosto, né? As pessoas com mais de 60 anos representam 75% das mortes. Então, em agosto, devem cair 75% das mortes e muitas as internações. Então, eu não sei, nós temos um tempo agora, de 4, 5, 6 meses, para fazer um diagnóstico, e daqui 6 meses a gente vê se primeiro, se a gente tem que fazer algum ajuste ou não, e se precisa, vai ter uma proposta, nós vamos avaliar se a participação popular será devidamente conseguida numa outra ambiência pandêmica que nós vamos ter, não sei, daqui 6, 7 meses. Então, eu acho que não dá para a gente eliminar a possibilidade da gente começar a avaliar para ver se é necessário, como falou o Nabil. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa que eu acho muito importante é que nós precisamos entender que nesse momento, o plano foi feito no momento pré-pandemia, né? E nós estamos num momento analisando o horizonte pós-pandemia. E nesse horizonte pós-pandemia, eu acho que a prioridade máxima que a gente entendeu, e isso já foi falado aqui, é que nós somos uma cidade com mais inclusão social, tá? Então nós estamos vendo hoje ser fora daquele perímetro ampliado, onde está a melhor infraestrutura, né? 78% da população morando fora dessa área melhor aquinhoada do ponto de vista de infraestrutura, e essas pessoas nós estamos vendo elas viverem 11 anos a menos do que as pessoas que moram nessa zona central ampliada, né? As pessoas, a expectativa de vida nessa zona, no centro ampliado, é 74 anos e fora é 64 anos, 63. Então, isso é sério. Essas pessoas que estão nessa zona mais periférica, elas só têm 10% dos hospitais, têm 16% dos empregos, não tem saúde, lazer, não tem cultura. Então, isso é uma coisa importante. Quer dizer, as pessoas estão morrendo mais, e será que isso não é importante? Será que não é importante a gente avaliar isso no horizonte de mais 7 anos que nós temos na cidade? Para tentar ver se a gente dá um jeito com o plano que está, do jeito que ele está hoje. Eu acho que nós temos que parar para avaliar, não tem alternativa, nós não temos alternativa. Então, nós temos que pensar nisso. Temos que imaginar como estruturar um modelo, se é que a gente vai detectar isso de alguma forma no plano, que alternativas a gente tem para mudar isso de alguma forma. O plano diretor, ele corretamente identificou um problema na relação espacial emprego-trabalho, né? Óbvio, locais da cidade onde você tem muita gente morando não tem emprego, e local onde tem muito emprego não tem gente morando. Então, se estruturou as zonas de incentivo, né? Ao sul aqui Cupecê, ao leste Jacupêssego, Raimundo Pereira de Magalhães, Raposo Tavares,
Agora, vamos monitorar, vamos pegar o monitoramento do próprio plano diretor. O que aconteceu com esse incentivo? Nada. Esse incentivo não foi suficiente para gerar emprego. Será que a gente não tem que fazer algum ajuste aí? Né? Essa relação de mobilidade tem uma importância enorme na cidade. Né? A gente precisa ver o que vai acontecer com isso, se tem alguma alternativa para a gente melhorar essa questão. Eu já faço um diagnóstico prévio disso aí, a gente chega à conclusão que criar essa centralidade não é só incentivo para a construção, você tem que ter outras questões, melhorar a conectividade, melhorar a infraestrutura local, uma série de questões locais que você precisa, características para essa centralidade poder sobreviver de forma pujante. Senão não vai acontecer. Então, tem uma série de coisas para a gente avaliar, e nesse momento, viu, Arthur, eu não estou preocupado se vai ter uma ou duas vagas, se vai ter miolo de bairro, eu estou preocupado em melhorar a inclusividade da cidade. E quando eu falo eu acho que tem que ser a população de São Paulo. A população de São Paulo tem que estar preocupada com o que é importante, que é ter uma São Paulo mais inclusiva. Se tem duas vagas, se tem uma, se é miolo, isso não é a discussão agora. Discussão agora não é por setor. Cada demanda do setor, se não for uma demanda da cidade, está errado. Não existe a possibilidade de você ter setores com demanda que não são demandas da cidade. Então, o nosso setor imobiliário, o setor produtivo, está preocupado com isso. Então, eu quero discutir a cidade de São Paulo sobre esse aspecto, sobre o aspecto da inclusão da cidade, sobre o que nós estamos fazendo com a nossa população, principalmente num momento tão complexo como é um momento de pandemia, num momento que nós não é um momento de pandemia, nós estamos numa era de pandemias. Nos últimos 20 anos nós já tivemos 6, essa obviamente foi a pior, mas virão mais nos próximos anos. E nós não podemos nos furtar a fazer essa avaliação. Então essa é a minha opinião. Obrigado, Cláudio. Agora eu gostaria de perguntar para a Tainá, e pegando o gancho do que o Cláudio falou sobre a questão da vulnerabilidade social na cidade, a cidade ganhou muito mais pessoas sem teto e vivendo em moradias precárias na pandemia, né? Inclusive várias novas favelas foram criadas nesse meio tempo. Além disso, você teve a questão do home office que se espalhou e foi uma coisa que não foi democratizada entre a sociedade, inclusive, de certa maneira, elitizando o home office ou algumas pessoas tendo que fazer home office nas suas moradias precárias. Eu gostaria de perguntar para a Tainá qual que é o papel dessa discussão do plano diretor na questão da redução da desigualdade social na cidade e desse déficit de habitação aí que foi agravado pela pandemia. Claro, Arthur. Sem dúvida alguma, todos os diagnósticos de plano diretor, a partir desse contexto, precisam avaliar a dimensão da pobreza. Desde da maior vulnerabilidade, a gente está falando da população em situação de rua, da miséria, a gente vem falando muito sobre insegurança alimentar, que na verdade é o eufemismo da fome, e na verdade, uma discussão muito forte, necessária no contexto dos grandes centros urbanos do país. A gente vem se mobilizando, não só sociedade civil, mas parlamentares, tomadores de decisão, captação de recursos e captação de cesta básica, e é óbvio que isso precisa ser um ponto importante de discussão sobre alimentação para os mais pobres, mas também o que a gente vai fazer das nossas áreas produtivas verdes, os nossos cinturões verdes, como é que a gente vai estabelecer uma discussão que a distância entre cidade, campo e periferia, que nós desenhamos, né, de uma forma muito ostensiva, desde o planejamento dos anos 60 até aqui, precisa ser revisto urgentemente à luz dos novos planos diretores. Para além disso, eu quero fazer um contraponto aqui com a fala de Cláudio. Eu acho que, sem dúvida alguma, claro, a miséria precisa ser uma dimensão a ser vislumbrada no plano diretor, mas eu acho que isso não cabe apenas, ou não é uma identidade apenas do setor produtivo, dos setores produtivos da cidade, e principalmente falando do mercado imobiliário, à luz de uma inexistência de políticas gerais, de incentivo ao mercado ou de incentivo a programas habitacionais, e aí fazendo aqui uma menção ao Minha Casa Minha Vida, a políticas continuadas de incentivo à produção de moradia, eu não vejo como um mercado isolado ou descolado de políticas públicas de incentivo a isso possam ser atores, atrizes de fato de peso nesse debate.
o palco, o cenário de inserção das grandes maiorias, né? A gente fala muito das minorias, mas a gente está falando aqui das amplas maiorias do país, né? Falando concretamente que 75% da população ganha de 0 a 1.000 salários mínimos. Falando que a gente tem aí 25% da população com fome ou com algum nível de insegurança alimentar, a gente tem uma necessidade urgente de discutir isso no âmbito da política pública. O plano diretor, a partir de agora, para além de ser um grande palco de diretrizes, um grande palco de princípios, é um grande palco e a esfera, instrumento mais potente possível de reorganizar as forças que controlam e dão a dinâmica do desenvolvimento das cidades. Se a gente não estabelecer concretamente que será no plano diretor o palco da reconcertação, dos novos pactos sociais a serem construídos no Brasil, nós vamos ter muita dificuldade de estabelecer novos marcos para a nossa democracia, que vem sido tão combalida e arrasada nesse último cenário e contexto de país. O que eu acho? Eu acho que a gente acabou instrumentalizando o plano diretor e colocando uma lógica, inserindo uma lógica do plano diretor descolada da realidade da ampla maioria das pessoas e das cidades brasileiras. Eu acho que a gente avançou muito no debate em relação aos instrumentos urbanísticos, a gente avançou muito na discussão da lei e uso das leis de uso e ocupação do solo, a gente estabeleceu uma discussão, acho que em São Paulo é pioneira, de macrozoneamento de áreas incentivadas, mas o retorno da fome, o retorno da miséria, da fome na escala que nós estamos vendo, faz obrigatoriamente que todos os diagnósticos e todos os planos de ação inseridos nos planos diretores tenham uma nova cara. Na minha opinião, gente, a dimensão, né, da gente radicalizar espaços e esferas democráticas, tanto nas decisões, na tomada de decisão da cidade, aí falando de conselhos de bairro, conselhos descasados e desdobrados a partir dos conselhos das cidades, são um apontamento necessário nesse contexto. Na última década, várias cidades não formularam e não estabeleceram seus conselhos das pessoas com deficiência, seus conselhos da infância e da adolescente, seus conselhos de juventude, seus conselhos de habitação. Nós temos aí um mar de necessidade de acerramento, de autocontrole social sobre as práticas urbanas e empoderamento das esferas das organizações da sociedade civil nas tomadas de decisão. Eu acho que a gente precisa desburocratizar os planos diretores e assumir uma dimensão de ressocialização das esferas de decisão da cidade. Obrigado, Tainá. Tem uma pergunta aqui para o secretário César, que eu já vou emendar com uma outra que tem um assunto parecido. Essa pergunta é da Juliana Martim, que é jornalista. Ela diz: a falta de habitação é um dos piores problemas enfrentados pela cidade de São Paulo. Cidadãos que não contam com moradia fixa têm dificuldade de seguir os protocolos de saúde e não contam com acesso à internet para participar das assembleias online. A Prefeitura previu como garantir a participação dessas pessoas, obviamente interessadas na revisão do PDE? Se sim, de que maneira? E considerando a adoção de protocolos de prevenção à Covid-19, quais são esses protocolos? Serão distribuídas máscaras e opções de isolamento para a população? Só emendando uma outra pergunta que tem a ver com essa questão social, não exatamente com a participação, o Marcelino Davi, de São Paulo, que é administrador de empresas, perguntou se a revitalização do centro da cidade, na sua revisão, contemplará maiores incentivos à construção de moradias voltadas à classe com menor renda. Secretário César. Bom, temos aqui uma série de assuntos que eu gostaria de abordar. Marcelino, Juliana, vamos por partes, a gente vai chegar lá a cada um dos itens aqui. Primeiro eu queria compartilhar com todos que estão nos acompanhando que existem ações, e do jeito que ficou colocado, parece que a Prefeitura de São Paulo vai parar para fazer uma condução para discutir a revisão do plano diretor. Não é isso.
A Prefeitura de São Paulo é composta por algumas pastas, algumas secretarias, e cada uma tem a sua atribuição. E a gestão do prefeito Bruno Covas vem há um ano trabalhando no combate aos efeitos da pandemia. E eu posso apontar aqui para os amigos e amigas que estão nos acompanhando que já foi investido mais de 2,9 bilhões de reais em ações sociais para o enfrentamento dos efeitos imediatos. Eu cito aqui o programa Cidade Solidária, que já foi entregue mais de 2.600.000 cestas básicas, mais de 2.600.000 marmitas, atingimos mais de 480.000 famílias com a renda básica, o auxílio emergencial, mais de 398 mil famílias, milhões de reais para a renda básica. Na habitação, a gente suspendeu a cobrança de TPUs e locação social durante esse período de pandemia. Enfim, foi uma série de ações de remédio. Na verdade, tivemos remédios imediatos para que a gente pudesse enfrentar os efeitos da pandemia. E não só isso, deslocamento até mesmo de pessoal para atividades meio. Aqui, da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, foi cedido funcionário para auxiliar a Secretaria a Secretaria da Saúde, na parte em que cabe na área meio, na Secretaria de Direitos Humanos, até mesmo no serviço funerário foi cedido funcionário para poder auxiliar, na medida do possível, essas ações mais imediatas. Agora, existem ações que é de médio prazo. E é isso que nós estamos propondo aqui. Então, a Prefeitura não está parando para fazer a revisão do plano diretor e esquecendo os efeitos da pandemia. A pandemia está sendo tratada, é um assunto sério, e está sendo tratado como deve ser tratado, de forma emergencial, de forma urgente, de forma séria. E já há uma previsão de investimento para o ano de 2021 de mais de R$1 bilhão. Então, veja, a gente está propondo uma revisão do plano diretor para justamente entrar naquilo que nós falamos aqui, para ajudar a vida do mais vulnerável. Para isso, um dos eixos que nós elencamos como norte da revisão do processo de revisão do plano diretor é justamente o desenvolvimento econômico e social. Esse é justamente aquilo que nós queremos atingir, o nosso ponto mais importante, é poder propor à vida do mais vulnerável uma cidade onde ele possa fazer parte, onde ele possa usar. Cidadania é isso, cidadania é trazer aquele que não tem condições para usar a cidade daquele que tem condições. Sabemos que aquele que mora na periferia, ele perde 1/3 da sua vida se deslocando para poder trabalhar, 25% da sua renda gasta com transporte público, sem encontrar outros efeitos que você morar na periferia, sem ter a infraestrutura necessária. É essa a nossa sensibilidade, é essa a sensibilidade do prefeito Bruno Covas, quando dizemos que temos que fazer um processo para tornar a cidade de São Paulo mais inclusiva. E isso, tornar a cidade de São Paulo mais inclusiva, é trazer o adensamento para as regiões centrais e onde possui infraestrutura, e aí eu entro onde o Marcelino disse, para que haja esse adensamento nas regiões centrais, a gente está colocando na mesa essa problemática para discutir. Será que, de repente, a mudança de uso dessas unidades comerciais que estão ficando vagas por conta da pandemia não pode ser uma solução para esse déficit habitacional? Um grande projeto de retrofit para a região central, será que não pode passar por isso uma solução para o déficit habitacional e para a requalificação do centro? É prioridade da gestão do prefeito Bruno Covas fazer essa requalificação do centro. Mas também, tão importante quanto um dos DNAs da gestão do prefeito Bruno Covas, valorizar a periferia, criar as novas centralidades, criar emprego de qualidade para quem mora na periferia e quer ficar na periferia. E aí, tudo isso
aí até passando pelo que a Juliana disse, o que está sendo, e é louvável essa preocupação de toda a sociedade, tudo isso passa por um amplo processo participativo, que o que nós estamos propondo é justamente nesse momento inicial, nesse primeiro semestre, fazer um diagnóstico, como bem foi colocado aqui, para que haja uma proposta de revisão, se for o caso que tenha uma revisão, a gente precisa ter um diagnóstico. A gente precisa ter um estudo para nos basear, para a gente conseguir fazer aí, se for o caso, uma proposta de revisão. E como vai se dar esse processo de revisão? Como eu citei agora há pouco, já fizemos um chamamento público para que entidades do setor da sociedade civil organizada possam se cadastrar, e aí eu estou falando de maneira ampla, e aqui eu aproveito a oportunidade para convidar a todas as entidades, academia, setor produtivo, a se inscreverem. Temos uma plataforma específica para estar orientando esse processo de revisão do plano diretor, que é planodiretor.prefeitura.sp.gov.br, que está linkada ao Gestão Urbana, onde já tem ali toda a disponibilidade de números e de informações e até do acompanhamento, do monitoramento que é feito pela Secretaria do Desempenho do Plano Diretor. Então, nesse primeiro momento, nós estamos propondo isso, levantar informações, criar dados para que a gente consiga, se possível, e se a pandemia, o momento pandêmico, né, o protocolo, os protocolos sanitários permitirem, a gente construir de maneira presencial e eletrônica uma proposta, se for o caso. Eu quero aqui lembrar aos amigos que o que nós estamos propondo de processo híbrido não é algo inovador, não é pioneiro na cidade, não. No processo onde foi instituído o atual plano diretor em 2014, a Prefeitura recebeu mais de 10 mil contribuições. E aí, para ficar mais claro para vocês, 44% dessas contribuições vieram para a plataforma digital. Há 7 anos atrás. Será que há 7 anos atrás o modelo híbrido era uma realidade e hoje, com todo o avanço da tecnologia, não é uma realidade? Ter dificuldade, sabemos que é real e ter essa dificuldade de algumas localidades, de algumas pessoas de acesso à internet. Para isso nós estamos propondo estarmos presentes nos 96 distritos da cidade, com pontos fixos, levando a internet, com uma equipe da prefeitura disponível para poder auxiliar quem tiver qualquer tipo de dificuldade, e ali levar a internet gratuita e auxílio para aquele que tiver qualquer tipo de dificuldade, poder participar dessa revisão também. Isso é propor um processo participativo. Mas também a prefeitura está aqui, o setor público está aqui, nós estamos num momento de discussão, que se tiver algum outro meio que possa viabilizar esse processo, nós estamos dispostos a ouvir também. Por isso que por isso que nós estamos chamando a sociedade para participar dessa discussão. E é isso que a gente quer fazer daqui até o final do ano. Lembrando sempre, e aqui como foi muito bem colocado pela Juliana, nós vamos sempre respeitar todos os protocolos sanitários. Nós temos compromissos com a vida. A gestão do prefeito Bruno Covas tem compromisso com a vida. E nós não vamos furar nenhum desses bloqueios. Como eu falei agora há pouco, a intenção nossa não é furar nenhum bloqueio sanitário, mas a gente não pode ficar de braços cruzados e nos escondermos atrás da pandemia e deixar a coisa do jeito que está, porque isso não interessa ao mais vulnerável. Politizar essa discussão nesse momento não interessa à cidade. Politizar essa discussão não interessa ao mais vulnerável. E é isso que a gente está querendo, melhorar a cidade de vida para o paulistano e organizar, planejar até 2029 uma cidade com ainda mais preparada, né, e com uma nova agenda sanitária, coisa que nós não tínhamos até esse momento. É isso. Obrigado, secretário. Chegou uma pergunta aqui para o Cláudio Bernardes. É a pergunta da Inês Fenives Sadala, que é conselheira administrativa e mora em São Paulo.
Ela diz o seguinte: a Casa Modernista e Parque na Vila Mariana prejudica o entorno há 50 anos, com abandono total dessas áreas. Estão fechados por muros altos com vegetação de eucaliptos. São casas invadidas que poderiam ser habitadas. Limite de construção para 7 metros de altura é absurdo. 5 estações de metrô, hospitais, escolas que deveriam ser melhor aproveitadas, mas contemplam áreas abandonadas por lei dos zoneamentos que só prejudicam as áreas entre a Rua Maurício F. Clabin, Rua São Manuel e Rua Capitão Rosendo. Eu já queria emendar para o Cláudio se ele acha que também pode haver no espaço, nessa revisão, a possibilidade de mudança nas zonas estritamente residenciais aí nessa revisão do plano. Desculpa, é para eu responder que eu estava fora do ar aqui, você perdi a pergunta. Ah, sem problema. A pergunta é da Inês Fenives Sadala. Ela foi dirigida a você. Ela diz o seguinte: que a Casa Modernista e o Parque na Vila Mariana prejudicam o entorno há 50 anos com abandono total dessas áreas. Estão fechados por muros altos com vegetação de eucaliptos. São casas invadidas que poderiam ser habitadas. O limite de construção para 7 metros de altura é absurdo. 5 estações de metrô, hospitais, escolas que deveriam ser melhor aproveitadas, mas contemplam áreas abandonadas por lei do zoneamento que só prejudicam as áreas entre as ruas Maurício Clabin, São Manuel e Rua Capitão Rosendo. Eu queria emendar na pergunta da Inês. Como é que o Cláudio vê uma possível rediscussão das zonas estritamente residenciais também no plano diretor? Eu acho que essa questão está no cerne do problema, né? Quando a gente fala que as pessoas estão vivendo mal fora dessa zona mais central, a gente tem que imaginar o que vai acontecer. Lógico, a gente tem que tentar dar uma solução para o problema que existe agora, mas o que vai acontecer nos próximos 9 anos, nos próximos 10 anos? Nos próximos 10 anos, se a gente considerar o crescimento vegetativo populacional, se a gente considerar que a gente vai ter menos famílias por unidade habitacional, quer dizer, hoje nós devemos estar em torno de 3, nós devemos para 2,7, alguma coisa desse tipo. Se você considerar que existe obsolescência dos imóveis, se você considerar que existe a mudança de uso residenciais, processo, etc., se você considerar que tem um percentual histórico do vago na cidade, você vai chegar à conclusão que nós vamos precisar, nos próximos 10 anos, de quase 800 mil unidades. A pergunta é, aonde nós vamos colocar esse pessoal? Vamos continuar colocando esse pessoal nessa zona periférica ou vamos dar um jeito de colocar esse pessoal onde tem mais infraestrutura e melhor qualidade de vida para a gente estancar de uma forma o problema e tentar resolver o que acontece fora da cidade? Se a gente vê na cidade áreas que estão subocupadas, subutilizadas, por isso é importante a gente avaliar o comportamento da cidade, avaliar os efeitos dos instrumentos na cidade e avaliar de que maneira a gente pode otimizar a ocupação. Obviamente, com relação a ZER, sinceramente, eu não vejo nenhuma necessidade de fazer nenhum adensamento em ZER, de se mudar o modelo de ocupação da ZER para resolver esse problema. Eu acho que a gente tem instrumentos e formas de você fazer o adensamento necessário na cidade, se essa for a solução que for encontrada, de outras formas que não seja você adensar em ZER, porque não existe nenhuma necessidade. Eu acho que a ZER é uma área que é um pulmão da cidade, você tem muitas áreas ZER que tem expressiva quantidade de área verde, não tem nenhuma necessidade da gente mexer nisso nesse momento, na minha opinião. Obrigado, Cláudio. A Tainá, a gente teve informação que ela precisaria se ausentar. Se ela não precisar, pode, Cláudio, se tiver mais um tempinho. Se não, se tiver que se ausentar, a gente entende também. Posso ficar mais um pouquinho, sim. Estou em 2 telas aqui na área e acompanhando aqui a Folha. Eu queria colocar algumas provocações e alguns indicadores de que a gente precisa, talvez, ter mais tranquilidade na discussão da ocupação dos centros urbanos. Em que pese, a gente tem, claro, estamos no mesmo momento de reavaliação dos planos diretores das 2 cidades, Rio e São Paulo, mas tem um condicionante em específico, quando a gente fala de São Paulo, que São Paulo já tentou e já inseriu no seu plano diretor de 2014 a discussão da reocupação dos centros.
Eu tive a oportunidade de trabalhar na discussão da operação no centro de São Paulo. São Paulo, há muitos anos, discute a sua reocupação nas áreas centrais. Diferente do centro do Rio, que mesmo com a operação urbana intitulada Porto Maravilha, não sei se todos estão familiarizados com a operação aqui do Rio de Janeiro, mas, para além do Porto Maravilha, muito pouco vem sendo feito e construído para uma reconstrução da dinâmica de ocupação das áreas centrais aqui da cidade, né? Para além da P1, falando inclusive de uma dinâmica mais ampliada de centro, coisa que São Paulo conseguiu concretizar até antes do seu plano diretor, numa lógica de centro expandido, de centralidades urbanas, que acho que deva ser o grande foco nesse período pós-pandemia. E por que eu estou colocando isso de uma forma bem acentuada? Porque eu não acho que, na verdade, seja um problema de formulação de um novo plano diretor ou de uma revisão de plano diretor, no caso da reocupação das áreas centrais. Eu acho que falta, na verdade, fôlego, tanto dos tomadores de decisão da Prefeitura de São Paulo quanto do Estado de São Paulo, na discussão de suas áreas centrais e mais. Quais são os parâmetros e áreas, de fato, que estão sendo debatidas ao longo dos anos de expansão da cidade? A gente tem aí um acumulado de áreas de operação urbana, de áreas de interesse do mercado imobiliário, que foram priorizadas ao longo dos anos em detrimento das áreas centrais, inclusive tendo sido palco aí de iniciativas nada democráticas, inclusive eugenistas, de retirada, demolição de prédios, retirada de população, criminalização dos movimentos sociais de luta pela moradia. Existe um histórico ainda a ser rediscutido e recontado nos próximos anos em relação à inserção de direitos, principalmente nas áreas centrais. Então, a pergunta que é preciso ser feita é para quais setores e com quais interesses e motivos a revisão do plano diretor é vislumbrada, se essa justificativa já foi contemplada na revisão anterior, no plano de 2014, na minha opinião, já vem sendo palco desde os anos 80 da discussão da sociedade civil organizada com prefeitura e governo do Estado. Aqui no Rio de Janeiro, a discussão é um pouco outra, né? Tendo em vista o grande esvaziamento, o processo amplo de desindustrialização do Rio de Janeiro, inclusive perdendo para o setor produtivo de São Paulo, para os vários setores produtivos de São Paulo no ranking nacional, a gente tem aí nos últimos 40 anos uma legislação muito arcaica que, inclusive, não permite, não viabiliza a ocupação do centro com moradia. Isso ainda é um ponto a ser discutido aqui no plano diretor local, e a gente precisa avançar muito ainda na inserção, principalmente dos setores marginalizados, daqueles que estão abaixo da faixa de 6 salários mínimos. Se fala muito de reaquecimento do setor imobiliário, tanto no Rio quanto em São Paulo. Não sei se foi Daniele que pontuou, e de fato foi o setor que se comportou de uma forma muito parecida aqui no Rio de Janeiro também, guardadas, claro, as devidas proporções. A revelia do que se imaginava e a revelia do que a gente tinha como indicativo de outros setores, o setor da construção civil, principalmente do setor de alto luxo, de alto padrão, continuou produzindo mesmo no meio de uma das maiores crises econômicas internacionais. Fica a discussão se é o caso de nós investirmos ainda numa ampla e hiperprodução do espaço construído, investindo aí em novas unidades habitacionais de alto padrão e de médio padrão, e se não é o caso da gente investir finalmente no estoque construído em instrumentos que se fazem urgentes e necessários. Controle de estoque fundiário, fundo imobiliário, instrumentalização de instrumentos que já existem, né? Regulamentação dos instrumentos que já existem, como direito de preempção, outorga onerosa, IPTU progressivo, que é uma dinâmica que dialoga muito com os imóveis vazios abandonados das cidades. O Rio de Janeiro tem, só no centro da cidade, 20 mil imóveis vazios e abandonados, e na sua zona sul, metade dos imóveis colocados ou Airbnb ou indisponíveis ao estoque de locação. Então,
O que a gente precisa equacionar, na minha opinião, é em que medida, né, os grandes donos de terra, os grandes proprietários vão se perpetuar nesses grandes centros, nessas centralidades infraestruturadas, aí espraiando, inclusive, para as áreas de alto investimento público, acho que Alto de Pinheiros de modo geral, correlacionando aqui com a minha zona sul aqui no Rio de Janeiro, são áreas que devem sim ser rediscutidas à luz de uma redemocratização de cidade e de sociedade. Obrigado, Tainá. Uma pergunta que chegou para o Nabil é a pergunta do Luiz Baltazar. Ele pergunta o seguinte: não parece aos senhores que o maior sinal de desenvolvimento social para a cidade, à luz de uma situação pandêmica, deveria ser, em vez do adensamento proposto pela ideia de trazer as pessoas para as estruturas, mas tornar cada distrito e bairro o mais autônomo possível. Em vez de adensar, promover as melhorias da autonomia dos bairros, que gerem emprego local? Bom, com certeza. Com certeza. Aliás, essa é uma das propostas do plano diretor. Né? Garantir que você possa ter, no conjunto da cidade, um maior equilíbrio entre habitação, emprego, né? Servidas com equipamentos, servidas com infraestrutura, né? E por isso que, como o Cláudio falou, estão previstos alguns polos de desenvolvimento econômico, que, veja, eu vou no tema inicial. Na verdade, o que nós precisaríamos é ter um plano de desenvolvimento econômico, né? Nesses eixos que foram previstos, né? Jacupês, o CUPC, né? Na Raimundo Pereira Magalhães, né? A Fernão Dias, né? O eixo da Fernão Dias, que são zonas periféricas com potencial de adensamento de emprego, de melhoria das condições para receber empresas, para poder, de alguma maneira, ela gerar emprego. Né? A mesma coisa em relação às estações de metrô periféricas. Quando a gente fala em eixos, todo mundo pensa na Rebouças, pensa na Vila Mariana, na Vila Madalena, mas os de circulação, eles vão até o Itaim Paulista, eles passam por São Miguel, por Arazo, por Itaquera, por Guaianazes, né? Na Zona Noroeste, por Pirus, por Pirituba, tá certo? Então, e ali são lugares, né, onde você pode ter o adensamento construtivo e pode ter também o adensamento de empregos, que os fazem virar em polos de emprego próximos, portanto, aos lugares onde a maioria da população mora. Isso precisa haver um plano de desenvolvimento econômico, que está previsto no plano diretor. Mas não é diretamente. Não vai conseguir visão do plano diretor. Não existe nenhum instrumento novo que precisa colocar no plano diretor para estimular o desenvolvimento econômico nessas. Precisa ter plano específico, precisa ter ações duras, precisa ter um conjunto de uma estratégia de desenvolvimento econômico, né, para atrair empresa e economia solidária, para esses lugares também poderem, né, terem facilidade para. Então, veja, eu acho que essa é a tese fundamental que nós temos que defender agora, que as coisas fundamentais, assim, incrível, o secretário falou que 90 pontos de internet, circulação ir lá para poder participar de maneira híbrida do plano diretor. Eu acho assim, um esforço desnecessário, um esforço enorme que precisava ser feito para outras questões. É muito importante a prefeitura um plano de internet gratuito em todos os bairros periféricos, não para discutir o diretor, para participar da educação, para poder fazer home office. Isso deveria ser um programa que há um ano, mais de um ano, eu falo isso, escrevo sobre isso, além de se conectar todas as áreas da cidade com internet rápida, para poder ser estrutura disponibilização. Né? Acho que não é para debater o plano diretor, claro que debates públicas também é importante. Isso precisa ser para todas as cidades, e não exclusivamente para. Então, vamos à revisão do plano diretor, porque eu vou colocar a internet para as pessoas poderem ir em 96 pontos da cidade. Agora, veja, em 2014, né, um sistema que foi presencial e que o sistema não presencial. Quem queria presencial e podia participar, ele participava. Então, não foi um sistema como agora, quem pode participar no sistema virtual participa e quem não pode participa. Então, isso não é sistema híbrido.
Isso é um sistema único, tá certo? Quem não puder participar dele está excluído. Tá? Então, mas eu não acho que essa questão é necessariamente a mais importante. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito mais importante esse plano de desenvolvimento econômico e implementá-lo, é muito mais importante aprovar o plano de habitação, não aprovar ou rever, porque eu acho que nesse momento precisa ser revisto. Com o Cláudio, que tem muita coisa nova relativa a esse momento de pandemia que precisaria ser repensada no canal. Mas não precisa rever o plano diretor para isso, precisa fazer um plano de habitação, aprovar o plano de habitação que está há 5 anos na Câmara, 16, aprovar aquele plano e muito mais implementá-lo, tá certo? Em relação ao centro, a mesma coisa, né? Eu participei da Câmara há 4 anos atrás, em 2017, quando estava cometido uma revisão do plano diretor que o prefeito Dória queria fazer, e falei o seguinte, não precisa fazer, estou para fazer uma lei de retrofit, precisa fazer a lei de retrofit? Precisa. Agora, o que a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento está fazendo há 4 anos que não fez uma proposta de lei de retrofit, que não passa por plano diretor, revisão de plano diretor. Precisa apresentar essa proposta e implementá-la. E aqui podemos citar N exemplos de questões que estão previstas do plano diretor. Toda a parte ambiental do plano diretor é muito avançada. Agora, a gente vê o plano de metas que foi recém-apresentado pela Prefeitura, estão previstos a implantação de 8 parques. E o plano diretor tem mais de 160 parques previstos. E a gente sabe que os parques e as áreas verdes são muito importantes para a população no momento. Então, o que nós precisaríamos é saber por que o Basol vai implantar parques em qual gestão. Onde são esses parques? Qual é o tamanho deles? Então, o que a gente precisaria era o detalhamento disso, porque planejamento da cidade não é só plano diretor. Eu participei, fui relator dos 2 planos diretores, os 2 únicos planos diretores aprovados democraticamente em São Paulo. Mas eu acho que existem limitações. Nós não vamos resolver o problema da desigualdade na cidade com plano diretor apenas. O plano diretor é um instrumento importante. Quando cria as leis, quando cria a cota de solidariedade, tá certo? Quando cria a vinculação da receita do Fundurb para a compra de imóveis em áreas bem localizadas para a produção de habitação, tudo isso é extremamente importante e está previsto no plano diretor. Agora, precisamos colocar isso em prática e planejar a cidade no que é o após do plano diretor, que é a implementação, que é a regulamentação, que é a viabilização de projetos, de obras, de intervenções, né, como essas todas que ele está falando de habitação, que são essenciais nesse momento. Né? E, obviamente, isso também não depende só da Prefeitura, depende do Estado e depende do governo federal, que acabou de cortar todos os recursos diários para a habitação. Obrigado. Né? Tem questões que não resolve só, nem no âmbito só do município e muito menos só no âmbito do plano diretor. Obrigado, Nabil. Agora tem uma pergunta aqui para a Daniele, é uma pergunta da Inês, que é arquiteta. Ela diz, na região central, os apartamentos que estão sendo construídos têm, em geral, no máximo 35 metros quadrados. A prefeitura acha que esse tipo de habitação será destinado para as famílias médias? A maior parte deles são estúdios que, além de tudo, estão sendo adquiridos para a renda dos especuladores. Como pode ser garantida a moradia para as rendas HIS? Essa pergunta é fundamental, porque é exatamente isso que a gente tem que discutir. Eu concordo com o que o Nabil estava falando. Na minha opinião, eu acho que a gente deve sim fazer uma avaliação precisa do plano diretor, entender o que está sendo feito tanto pelo mercado produtivo quanto pela prefeitura a partir do plano. E pensar um plano de ação, não uma revisão do plano diretor, mas um plano de ação para que o plano diretor seja implementado verdadeiramente, né? Quando a gente fala em revitalização da área central, a gente tem que entender bem o que isso significa na cabeça de quem está falando, né? Essa palavra revitalização, ela já traz por trás dela um conceito de que não existe vida naquele lugar, né? De que eu preciso trazer vida, nova vida, revitalizar.
E o que a gente precisa no centro de São Paulo, sim, é ocupar os imóveis vazios, e que temos instrumentos importantes no plano diretor, como o parcelamento e edificação compulsória, que começou, inclusive, logo que foi aprovado o plano diretor de 2014, começou a se fazer um intenso processo de notificação dos imóveis vazios no centro de São Paulo, e que não teve continuidade na gestão seguinte, e que isso nos atrasou, né? Se tivesse tido continuidade, agora, nesse momento, estaríamos no momento em que a Tainá fala, né, do IPTU progressivo já podendo fazer desapropriações com título da dívida e podendo transformar esses imóveis vazios em novas unidades habitacionais. Né? O que a gente viu, os processos que a gente viu, os planos que foram feitos tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura nos últimos anos para as áreas centrais, são todos projetos gentrificadores, né? A gente teve a Nova Luz, que não foi para frente justamente por uma grande manifestação social, inclusive dos comerciantes populares da região, que não queriam ser expulsos. E o que a gente está vendo agora é uma produção pública de habitação na área central que expulsa a população mais vulnerável, a população encurtiçada, e traz uma população de mais alta renda para morar nesses imóveis públicos. A mesma coisa a gente está vendo que nesses lançamentos que foram citados aqui na pergunta, que eles entram numa brecha da lei, né, que diz que é para ter imóveis menores, com menos vagas de garagem, mas esses imóveis que estão sendo lançados na área central, eles custam em torno de R$1.000 o metro quadrado. Isso não é democratização, né, do solo, isso é trazer um outro perfil de morador para a área central. Então, o que reivindica tanto o Cláudio quanto o secretário, como todos nós, né, que a gente tem uma maior democratização das áreas centrais, não será com esses lançamentos feitos pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário não tem condições de produzir moradia para uma população de mais baixa renda, a não ser que a gente tenha um subsídio público, né? Que a gente tenha um programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que dava o que a gente chama de subsídio na cabeça, né? Que é o subsídio para aquela família, para aquele imóvel. É a única possibilidade do setor produtivo produzir habitação, que daí é numa parceria com o poder público, mas não numa parceria público-privada, como a gente tem assistido na cidade de São Paulo. Porque na parceria público-privada, na cidade de São Paulo, o que a gente assiste é pouquíssimo subsídio público e que, então, necessita que haja uma viabilidade econômica para o produtor privado. Então, isso faz com que não permita que uma população de mais baixa renda, que é justamente quem está sofrendo esses efeitos, que a gente escutou aqui dos outros palestrantes, né, que é a população que mais tem morrido, inclusive, na pandemia, né, que é a população que não pode fazer home office, que está na rua se contaminando, que está sendo despejada, indo para a rua, criar novas favelas, adensar ocupações, não consegue atingir. Então, nem nesses de mercado, que são pequenos, tem 39 metros quadrados, mas chegam a custar R$1.000 o metro quadrado, às vezes mais de R$1.000 o metro quadrado. Tem apartamentos aqui na região central de São Paulo, quadrados já sendo produzidos, e que custam mais de R$150 mil, né? Então, que custam R$1.500 um metro quadrado. Isso certamente não é moradia de interesse social. Isso certamente não está dentro dos padrões previstos no plano diretor.
Mas a gente também tem um problema importante, que é um problema de fiscalização e de demanda, de como a demanda chega nesses lançamentos. Muitos desses lançamentos são feitos, sim, em zonas de interesse especial, né, as EIs, que são feitos para a produção de moradia de baixa renda. Mas a gente não tem um modelo de fiscalização do poder público que direcione a demanda para esses edifícios. Então, a gente não consegue ver quem são as pessoas que estão morando nesses edifícios. Mas, pelo preço dos lançamentos, a gente consegue fazer uma hipótese de que não está se produzindo para a população de mais baixa renda. Né? Isso não é um problema do ajuste do plano diretor. Isso é um problema da implementação, né, do plano e da política habitacional, né? A gente precisa de um programa de fiscalização e de um plano de ação, tanto de implementação do plano, dos instrumentos do plano, como disse o Nabil, de revisão da política e do plano de habitação e implementação de uma política habitacional, inclusive do município pensando como vai agir já que a política habitacional federal foi absolutamente interrompida. Daniele, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu gostaria de agradecer os outros convidados, muito obrigado. O nosso primeiro painel está se encerrando. Logo mais a gente volta para um novo painel, a gente só vai fazer um breve intervalo para conectar os outros convidados e eu peço que quem está assistindo continue com a gente.